Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Eu ainda estou aqui no hotel descansando. Hoje, infelizmente, é o meu último dia aqui. Talvez seja feliz para vocês, né? Porque nos próximos vídeos nós estaremos com o nosso áudio habitual, no nosso ambiente, no nosso escritório, tudo bonitinho. Mas a gente ainda tem que gravar aqui, porque a gente tem um vídeo para dar conta, o sincerão da galera do último Monday Night Raw. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre as opiniões de vocês do último Raw, assista esse vídeo do começo ao fim, porque, olha, teve coisa quente aí. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho de política nesse vídeo. Eu peço já perdão se eu incomodar algumas pessoas com o que eu vou falar. Mas antes, não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, se inscrevam no nosso canal. A gente está a menos de 400 pessoas de chegar a 11 mil inscritos, que é a meta do mês de fevereiro. Então, se você puder, se inscreve no nosso canal, vamos tentar chegar a 11 mil até Elimination Chamber, beleza? Nossa meta ainda é chegar a 25 mil até o final do ano, a gente conta com vocês para isso. Então, vamos nessa, vamos falar do sincerão da galera do último Monday Night Raw, lembrando que a gente está num espaço de co-work aqui, então a gente tem que falar um pouco mais baixo para poder respeitar o pessoal que está dormindo nos quartos aqui em volta. Nós vamos começar falando sobre o nosso queridíssimo Devon Evans, né? O Nicolas ele vai falar o seguinte: Titio, parabéns por um ano de vida do canal. Espero que venham mais de 10 anos sobre a vitória do Devon sobre o Dom e o Gunther. Foi um choque imenso. E o que ele vai saltar de um lado para o outro dentro da jaula vai ser brincadeira. Ele pode não ganhar, mas vai fazer uma grande apresentação. Bom, vamos falar um pouquinho. A gente vai ter muita coisa para falar do Devon Evans, tá? Mas vamos falar um pouquinum de como a WWE costuma construir as lutas, né? Como é que eles costumam construir a Elimination Chamber. Se vocês lembrarem de todas as Elimination Chambers que tiveram, sempre tem pelo menos um lutador ou uma lutadora que é high flyer. Por quê? Porque a WWE adora aquele tipo de spot em que o lutador ele pula da jaula para cima de alguém. Então eles sempre vão colocar algum lutador que faz esse tipo de movimento para ter aquele momento chave da luta. E não pensem que isso é de agora, do momento, desse movimento de tiktokização da WWE. Não, isso aí vai lá de trás. Lá das primeiras Elimination Chambers, quando, por exemplo, o RVD quase matou o Triple H mandando um 5-star Frog Splash do alto de um pod e acertando o joelho na garganta do Triple H. Então, assim, tiveram várias Elimination Chambers em que houve um lutador que participou que era um high flyer. E tá na cara que o Devon Evans vai cumprir esta cota. Mas não deixou de ser absurdamente surpreendente o Devon se classificar para o Elimination Chamber, considerando que ele acabou de subir para o main roster. Então isso mostra o quanto que a WWE está investida no Devon. Existe um fator que é muito interessante que pouca gente sabe, sobre o Devon, que ajuda a explicar um pouquinho esse sucesso que ele está fazendo com a WWE. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o Devon tem 1,96 m de altura. Lembra que eu sempre falo para vocês que lutador alto se dá muito bem na WWE? Pois é, o Devon ele tem quase 2 metros de altura e consegue dar aqueles flips malucos que ele dá. E é uma combinação da altura que a WWE gosta de um lutador com a habilidade técnica e a qualidade física do Devon Evans para fazer o que ele faz. Então, quando você junta tudo isso num pacote só e você junta o carisma e o entusiasmo dele, cara, é o pacote perfeito para a WWE. Então, assim, claramente eles estão investidos nele. O Devon ele vai entrar na Elimination Chamber para voar para cima de todo lado. E ele provavelmente vai garantir que essa seja uma das melhores Elimination Chambers da história, tá? Eu já estou me adiantando nisso, tá? Depois, se vocês quiserem cobrar o recibo, vocês podem cobrar no vídeo de resumo da Elimination Chamber. Mas eu acho que o Devon ele vai ser aquele lutador que vai ser quem vai trazer os melhores momentos da luta pra gente. E ele vai surpreender. Eu acho que ele vai longe, tá? Se eu tivesse que escolher, eu diria que ele ficaria no top 3, tá? Antes de ser eliminado pelos dois finalistas. Então, vamos ver o que a WWE vai fazer com o Devon Evans. Eu, particularmente, eu estou muito curioso para ver como é que eles vão fazer isso. Ainda mais depois de ele derrotar simplesmente o Dominic Mysterio e o Gunther, né? Foi impressionante.
Agora vamos falar um pouquinho da Stephanie Wacker, né? A gente vai voltar depois a falar no Devon Evans, tá um pouquinho fora de ordem hoje o Sincerão, vocês vão me perdoar. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a Stephanie Wacker por causa da promo que ela fez durante o show, que me surpreendeu. E quando a gente estava aqui na live, eu explicitamente pedi para o pessoal comentar. Várias pessoas comentaram sobre isso. Eu quero trazer dois comentários, mas eu vou falar um pouquinho sobre outros que surgiram no canal. O Marcos Miranda e o Sniper falaram o seguinte: Marcos, boa noite, André. Parabéns pelo aniversário do canal. Para quem não sabe, nosso canal está fazendo aniversário hoje, no momento da gravação desse vídeo, dia 17 de fevereiro, um ano que a gente postou o primeiro vídeo, né? Então, nós estamos fazendo, nós comemoramos durante a live do Raw. Sobre a Stephanie Wacker, acredito que a WWE faz certo em colocar ela para promar em espanhol. Por mais que ela se esforce no inglês, senti ela presa e por vezes até sem carisma. O que acho totalmente o contrário com o espanhol. Consegue colocar muita emoção e a field contra a Liv será incrível. Já o Sniper fala o seguinte: salve direto do Canadá, tiozão. O que preciso pontuar é sobre a promo da Wacker. Promo em espanhol e um soco direto no peito da politicagem da WWE, onde o Trump já disse que pode prejudicar a WrestleMania. Bom, vamos lá. São tantas questões que a gente tem aqui para destrinchar, porque realmente me chamou a atenção. Depois de toda essa polêmica nos Estados Unidos, do Donald Trump, do show do Bad Bunny, totalmente em espanhol, lá no Super Bowl, e aí o Donald Trump criticando, falando que era um absurdo, que era contra a cultura americana, etc. e tal. No show seguinte, a Stephanie Vacan faz uma promo completamente espanhol. Por quê? Porque até aqui ela estava se esforçando para falar inglês. Ela falava parte das promos dela em inglês, parte das promos delas em espanhol. E ela estava fazendo isso, inclusive, no ringue. Ela estava dando entrevista em inglês. Ela deu uma entrevista pro Chris Van Vliet em inglês, mostrando que ela estava se esforçando. E aí, vê-la falando totalmente em espanhol numa promo chamou muita atenção. E eu acho que tem tantas camadas para a gente trabalhar aqui que chega a ser piada, tá? Mas eu vou trabalhar algumas delas e, assim, desde já, se você se sentir incomodado com o que eu vou falar, por favor, não fique chateado. É uma opinião, é uma visão, mas eu não estou querendo ofender você por causa disso, tá? Tá muito claro que lá nos Estados Unidos existe uma divisão muito grande hoje entre pessoas que entendem que são americanas reais, e aí quando fala americano real, é o anglo-saxão, ou seja, aquele camarada que é descendente do pessoal que veio do Mayflower, que veio lá da Inglaterra, da Irlanda e tudo mais, e as pessoas que não têm essa característica. Então nós estamos falando dos afro-americanos, nós estamos falando dos latinos, nós estamos falando dos asiáticos, estamos falando dos muçulmanos, tá? Então, essa divisão, e é muito claro, se você vai para os Estados Unidos, cara, você vê isso. Tá? Eu já fui várias vezes para os Estados Unidos, eu adoro ir na Disney, assim, Disney é um dos meus passatempos favoritos. E se você vai na Disney, você percebe isso. Se você vai do lado de fora e você vê as pessoas que ficam ajudando nos parques, ajudando as pessoas, dando orientação sobre o que fazer, os cast members, a esmagadora maioria dessas pessoas são de pele mais clara. E se você vai para os restaurantes, e você vai ver as pessoas que trabalham nos restaurantes, são pessoas de pele mais morena. É como se a Disney escondesse as pessoas de pele mais morena. Isso acontece em vários lugares e situações dos Estados Unidos, tá? Mas isso não é o ponto. O ponto é que, nos últimos tempos, essa polarização aumentou muito nos Estados Unidos. E isso chegou a essa explosão que está acontecendo dessa ofensiva do Donald Trump aos imigrantes, legais ou ilegais, de origem latina, em sua esmagadora maioria, mas alguns também do Oeste Asiático, ali da região do Sudoeste Asiático, Vietnã, Camboja, Indonésia, aquela galera ali, tá? E algumas etnias africanas, não todas. E isso tem feito com que exista um terror muito grande, as pessoas não conseguem sair de casa, principalmente imigrantes latinos. Né? Essa questão do ICE está gerando um problema enorme. Teve aquela situação com o Brody King lá na AEW, que ele mandou um fuck ICE, e aí todo mundo começou a gritar isso na plateia, e aí o cara sumiu da televisão e ninguém sabe o que aconteceu. Pois bem, dentro desse cenário todo, ver a Stephanie Wacker mandando
uma promo totalmente em espanhol, sendo que ela era uma lutadora que falava parte em espanhol, parte em inglês, chamou a atenção. E aí, cara, a gente pode especular o que está acontecendo. Por um lado, a gente poderia estar especulando que a WWE está querendo se aproveitar desta situação para utilizar os seus talentos latinos para poder alcançar este público e talvez trazer este público para as arenas, dando a esse pessoal os heróis que eles já têm. Nós estamos falando de Rei Mysterio, estamos falando de Penta, estamos falando de Rey Fênix, estamos falando de Dragon Lee, estamos falando de Stephanie Vaquer. São talentos de origem mexicana ou de origem latina que falam normalmente em espanhol e que acabam atraindo este público. Também temos o investimento da WWE na AAA anterior a essa situação do ICE, mas a WWE está mega investida na AAA. E tem muitos outros talentos de origem mexicana, de origem latina. Nós temos LWO, nós temos Los Garza, nós temos Santos Escobar, tem uma rinca de gente. Né? Mister Iguana, La Parca costuma aparecer na WWE de vez em quando. Então, muita gente com esta origem na WWE. Lola Vice, o TM, enfim. O fato é que a WWE pode estar usando esses talentos para poder angariar este público. Esse público com esta identidade latina, que foi muito colocada para cima com o show do Bad Bunny. Tá? Por outro lado, nós sabemos que a WWE tem ligações muito fortes com a Casa Branca. O Triple H já posou várias vezes no Salão Oval do Donald Trump. Já fez colunas para a Fox News. Fox é a emissora mais alinhada com o governo atual. Então, você tem uma situação que fica difícil a gente saber se a WWE está apelando para o público latino para poder se aproveitar desse hype, de toda essa coisa que está acontecendo lá, ou se eles estão simplesmente querendo trazer essa galera para as arenas, independente disso, talvez até porque sabe que tem muita gente que está com medo de ir para as arenas, que é latino, com medo do ICE pegar ali do lado de fora, tá? Então, cara, quando a gente soma isso tudo, e teve um outro rapaz que até muito gentilmente colocou nos comentários que a TKO tem laços muito fortes com a Casa Branca, inclusive eles vão fazer um UFC na Casa Branca, né? Em breve, parece que no aniversário do Donald Trump, a gente percebe assim, cara, não tem como a gente acreditar que a WWE está peitando a Casa Branca. Não tem como. Tá? A WWE ela tem laços muito fortes com o Partido Republicano, tem laços muito fortes com o Trumpismo, e o que eu acho que eles estão fazendo é tentar jogar para os dois lados. Tá? De um lado, eles estão ali sempre juntos com o governo, se aproveitando disso para poder ter ali um cartaz com Trump e tudo mais. E por outro, eles estão utilizando os seus talentos, que são não anglo-saxões, para poder alcançar esses públicos. E não é só com os mexicanos, nem só com os latinos que acontece isso. Por exemplo, as lutadoras japonesas começaram a promar em japonês. Né? Aí a Asuka tá falando muito em japonês, Karicene tá falando muito em japonês, Julia só fala em japonês, ela tinha começado a falar em inglês e começou a parar de falar em inglês, começou a falar em japonês. Então, eu, assim, analisando tudo com calma, pensando sobre o que aconteceu, eu realmente não acho que a WWE está peitando a Casa Branca, mesmo com o fato de que o Bad Bunny pode fazer uma luta na WrestleMania, tá? Existem boatos de que podemos ter Logan Paul e Bad Bunny na WrestleMania. E ter o Bad Bunny na WrestleMania seria meio que dar uma peitada no Trump, porque o Trump odiou e falou muito mal do show do Bad Bunny no Super Bowl. Tá? Então, eu acho que é isso. A minha opinião é de que a WWE está apenas se aproveitando para poder alcançar esses públicos, né, fazendo com que as pessoas promem nos idiomas nativos. Mas tem um outro detalhe sobre essa promo da Stephanie Vaquer, tá? Que é o seguinte: eu acho que pode acontecer uma história em que o Dominic traia a Liv Morgan. E não se surpreendam se o Dominic trair a Liv Morgan com a Stephanie Vaquer. Porque o Dominic fala espanhol, a Stephanie também. Pode acontecer, estou divagando, tá? Não estou afirmando nada, estou divagando, de acontecer um double turn.
com o Dominic numa luta entre Liv Morgan e Stephanie Wacker na WrestleMania, ele abandone a Liv Morgan para ficar com a Stephanie. A Stephanie torne heel, a Liv Morgan vire face. E aí a gente teria uma situação em que a Stephanie Wacker promaria em espanhol e o Dominic traduziria. Intrigante, não? Intrigante, porque todos os lutadores que falam outro idioma sempre tem alguém para traduzir, ou pelo menos para falar em seu nome. Vale a pena a gente observar essa história. Agora nós vamos falar sobre uma coisa que de vez em quando surge aqui, um assunto que de vez em quando surge aqui no canal e que eu queria chamar a atenção, que é a questão da narração dos shows. Mas não é narração em português não, tá? O nosso queridíssimo Pedro Vitor Torres disse, Pedro Vitor Fernandes disse o seguinte: tiozão, esse show provou o quanto o Corey Graves é bom. Ele narra muito bem na AAA e comentando bem no Raw, anos-luz de Tessitura e McAfee, respectivamente, nas funções. Gente, teve até. Eu já comentei sobre isso numa live, teve gente que até riu da minha cara quando eu falei isso, mas a gente precisa dizer aqui. A narração de um show de luta livre, ela é capaz de potencializar a qualidade do show. E isso, gente, não é só em luta livre, não, é qualquer evento esportivo. Se você tem um evento em que o narrador ele é muito bom e ele traz emoção, o show sobe na percepção da qualidade. Enquanto que se o narrador não for muito bom, essa percepção ela cai. Vou dar alguns exemplos, isso serve para qualquer evento esportivo, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês. Se vocês forem se lembrar ali dos anos 2010, tal, vocês vão lembrar que a WWE teve um narrador horrível chamado Mike Adamle. Eu acho que na verdade nem foi 2010, foi antes, foi ali na Ruthless Aggression Era. Mike Adamle, ele foi o narrador da American Gladiators na década de 90 e a WWE cismou de contratar ele para ser um narrador da companhia. O cara foi um desastre. Ele não sabia o nome dos lutadores, ele chamou o Jeff Hardy de Jeff Harvey num show. Ele trocava nome de golpe, ele trocava nome de lutador, ele trocava nome de dupla. Ele demonstrava conhecimento zero do produto, empolgação zero do produto. Então, quando você via o Mike Adamle narrando, isso atrapalhava a sua experiência do show. Você via o show e falava assim, pô, mas esse show não tá legal. Aí você vai para um pouco tempo depois, e a gente vai para NXT, teve um narrador na NXT que eu achei um pecado nunca terem utilizado ele direito no main roster. Ele chegou a fazer alguns shows no main roster, mas ele acabou saindo da WWE. O nome dele é Mauro Ranallo. O Mauro Ranallo, ele foi um dos primeiros narradores do UFC. E ele, quando veio para a WWE, ele trouxe uma qualidade de narração muito acima do normal. E ele era um cara que estudava o nome dos golpes, ele trazia a empolgação, ele berrava, ele gritava, ele saía rouco dos shows. E o estilo de narração dele, inclusive, influenciou o próprio Michael Cole, que depois do Mauro Ranallo começou a se soltar mais. Inclusive, o Michael Cole ele passou a se soltar muito mais como narrador depois que o Vince McMahon deixou a companhia e o Triple H parou de ficar falando no ouvido dele. Né? O Vince McMahon falava muito no ouvido do Michael Cole, inclusive ele tem problema de surdez, né? Não sei se vocês sabem disso, o Michael Cole ele tem 60% a menos de capacidade de audição, muito em função do Vince McMahon berrando no ouvido dele nos fones. E no caso quando o Vince McMahon saiu, o Triple H assumiu o Gorilla Position, ele não falava tanto no ouvido do Michael Cole. E falou para ele, cara, seja você mesmo, se empolgue. E o Michael Cole sempre adorou a luta livre. Então ele soltou as amarras dele. Mas ele foi muito assim, nitidamente o Michael Cole passou a se soltar mais depois que o Mauro Ranallo entrou na companhia. E o Mauro ele conseguia trazer assim um nível para a luta de uma empolgação muito legal. Assim, a empolgação dele com a luta fazia com que a gente se empolgasse com a luta. Cara, isso acontece em qualquer evento esportivo. Se você compara, por exemplo, a narração da GTV com a Cazé TV, de qualquer evento, você percebe a diferença. A GTV ela é mais profissional, é Rede Globo e tudo mais. Já a Cazé TV, cara, é um bando de moleque narrando e comentando esportes, entendeu? Você vai para o futebol americano. No futebol americano, você tem uns narradores na ESPN hoje que, cara, se esforçam pra caramba, conhecem do produto e tudo mais.
Mas, meu irmão, ninguém consegue igualar o Everaldo Marques narrando o NFL, pelo amor de Deus. O Everaldo é uma lenda, um mito. O cara ama o futebol americano, ele se empolga assim como poucos se empolgam narrando futebol americano. E a luta livre é a mesma coisa. Inclusive, eu acho que um dos principais problemas da luta livre no Brasil, da WWE no Brasil, é a narração. E assim, que me perdoe Marco Alfaro e Roberto Figueiredo, mas, por exemplo, eles não se comparam com os ex-narradores da AEW no Brasil, que traziam uma empolgação absurda quando eles narravam a AEW lá em 2019. Então, isso acaba trazendo uma diferença na percepção do show quando você vê que a pessoa está realmente interessada, que ela tá empolgada, que o final está deixando ele ali e está chegando no final, é como se fosse acontecer o gol tal. Isso faz com que o público engaje junto também. Tá? Então, eu acho que com relação ao Corey Graves, ele tem uma combinação muito legal. Ele, como comentarista, é um dos melhores da WWE pela qualidade da informação que ele traz. Ele é um cara que tem muito conhecimento de luta livre, estuda muito, e ele traz uma qualidade de informação para a narração que é muito boa, é muito importante, é muito interessante. Ao mesmo tempo, quando ele narra, ele traz também todo esse conhecimento. Hoje em dia, o Corey Graves ele já não tem mais aquela parte do entretenimento de ser um rio nato. Ele, por conta da narração, ele se tornou um comentarista quase que um twinner. E aí, nesse ponto, eu acho que hoje eu já prefiro o Wade Barrett como comentarista. Eu acho que o Wade Barrett ele traz o conhecimento e traz o entretenimento como o rio clássico, né? E acho que na dinâmica da luta livre, o play-by-play tem que ser face e o comentarista tem que ser rio. Então eu acho que nesse ponto a dinâmica, né, do Wade Barrett é um pouco melhor. Mas que o Corey Graves é excelente, não tenha dúvida disso. E aqui no Brasil eu não posso falar nada do Roberto Figueiredo. O cara é um mito como comentarista rio nato, né? Desde a época que ele narrava NASCAR, então, cara, é sensacional, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Division. E o Danilo Paixão ele vai trazer um comentário, né? E eu queria comentar sobre isso porque eu tenho uma visão sobre a Division bem interessante. Ele vai dizer o seguinte: eu acho que com a Division descendo para o midcard, o Penta ganha burst para virar campeão intercontinental. A Judgment Day no card principal seria interessante. Após o Seth Rollins e o Braun voltarem, acredito que a Division voltaria a ter destaque seguindo essa minha lógica. Danilo, eu acho que você não está muito longe, tá, do que pode vir a acontecer com a Division, não. Pelo seguinte, eu acho que a gente vai ter uma situação em que o Bronson Reed ele vai para esse campeonato intercontinental, sim. Inclusive tem outros dois comentários sobre o assunto, sobre o Bronson Reed, que vão mostrar essa minha visão de que o Bronson tá para ser empurrado mesmo, tá? O nosso queridíssimo Cadu diz o seguinte: tô achando que vem push pro Bronson Reed. Quando o Heyman falou sobre o Pierce colocar alguém na Chamber, foi com ele. No backstage, ele mandou o Logan e o Theory saírem e ficou só o Reed para a conversa. Não ligaria dele resgatar a aura da época do Tribal Chief. Já o Victor Fishborne disse o seguinte: Reed em 2 shows e sem tanta pressão em cima dele, tá fazendo ele ter mais aura e cara de campeão que o Bron tem. Pois é, eu acho que a gente está vendo uma situação em que a WWE está reconstruindo a Division, posicionando ela num cenário, num nível que é o que ela pode ter hoje. Tá? A Division ela não é mais um grupo de main event, porque os seus main eventers estão fora da companhia, o Seth Rollins e o Bron Breakker, os dois lesionados. Então, quando você tem uma situação dessa, você tem que reavaliar o grupo. E quando você reavalia o grupo, você vê, não, peraí, a gente tem aqui um grupo de mid-carders, né? A gente tem o Logan Paul, temos o Austin Theory e nós temos o Bronson Reed. Pô, o Bronson Reed tem aura de campeão? Tem, cara, tem, mas ele precisa ser construído para isso. E o Bron Breakker estava sendo construído para isso, mas se lesionou no pior momento possível. Então, a gente tem uma situação que a gente agora tem que construir o Bronson. E a melhor forma de construir o Bronson Reed como campeão é dando a ele o campeonato intercontinental. Eu acredito, e assim, o cenário que eu estou vislumbrando, inclusive com esse show em que a Division peitou os Usos, é um cenário em que a Division vai para o título de duplas do Raw e para o campeonato intercontinental. Porque eu acho que a única forma deles saírem
fortes da WrestleMania é se eles saírem recheados de ouro. Se o Bronson sair como campeão intercontinental e o Logan e o Austin Theory saírem como campeões de duplas. Isso vai trazer a eles um cartaz, uma aura de campeões importante, coisa que já aconteceu no ano passado com o Judgment Day. Só que o Judgment Day não soube aproveitar, eu acho que a Division vai saber. Tá? Então, na minha opinião, eu acho que o Bronson Reed vai ser sim colocado na direção desse campeonato intercontinental. Eu só não sei se ele vai diretamente para cima do Dominic ou se o título vai passar pelo Penta antes, porque a gente viu o Penta ganhando o campeonato, o number one contender para o campeonato intercontinental pela enésima vez. A gente vai ter Penta e Dominic pela, sei lá, sexta, sétima vez desde o ano passado. E eu acho que dessa vez vai. Eu acho que dessa vez vai. Eu acho que pode ter influência do Finn Balor nessa história, e isso pode levar uma luta de múltiplas pessoas na WrestleMania. E aí eu acho que na WrestleMania o Bronson Reed pode levar esse título, tá? Então o título faria uma passagem pelo Penta, o Penta finalmente seria campeão intercontinental, e aí depois o título iria parar nas mãos do Bronson Reed com a ajuda da Division. E aí a gente teria a Division com 3 campeonatos, o Intercontinental e o título de duplas. Eu acho que é a única forma desse grupo não, assim, não esfacelar na nossa frente por conta de lesões. Tá? Vamos ver se vai ser isso mesmo que vai acontecer. Agora o Ofags, ele também traz uma coisa, assim, às vezes o pessoal percebe umas coisas que eu não me toco, mas que pode acontecer, né? Nessa história de termos uma luta de múltiplos homens aí no futuro pelo campeonato intercontinental. Ele vai dizer o seguinte: agora que o Devon fez o pin no Dominic, necessariamente ele será o number one contender após a Elimination Chamber? Sendo o caso, o Devon seria um bom nome para acabar com o reinado do Chico Moedas. Pois é, rapaz, olha, você notou uma coisa que eu não tinha notado. Realmente o Devon Evans fez o pinfall no Dominic. Isso tecnicamente o credencia para ser um lutador a disputar o campeonato intercontinental. Sim, porque ele fez o pinfall no campeão. Eu acho que pode acontecer essa luta, eu não sei se o Devon ganha, tá? Mas eu acho que essa pode ser a estrada do Dominic para a WrestleMania. Ele começar a ser forçado a defender esse título pelo próprio Adam Pearce e uma hora ele acabar perdendo, tá? Eu ainda aposto no Penta, mas também poderia acontecer do Devon Evans ganhar e depois o Bronson Reed estraçalhar. Por que eu pensei no Penta? Porque Penta e Bronson Reed também tem uma história que vem do ano passado, né? Então seria uma história mais fácil da WWE construir na hora de pensar numa luta de múltiplos homens na WrestleMania. Eles podem fazer Dominic Mysterio, Devon Evans, Penta e Bronson Reed, sem dificuldade nenhuma, porque você tem todo mundo com um histórico aí para se engalfinhar por esse título, tá? Então eu acho que é uma possibilidade bem real da gente ter Devon Evans metido aí nesse cenário do Intercontinental, considerando que ele fez o pinfall agora no Dominic. Agora, o Gabriel ele vai trazer um comentário sobre a Bayley, e isso vai dar pano para manga, tá? Ele vai dizer o seguinte: acho que estamos vendo o fim da era Bayley na WWE. Ela falou no ano passado, depois de ser tirada da WrestleMania, que faltava 1 ano e meio para acabar o contrato, depois do SummerSlam, provavelmente. De lá para cá, ela ficou fora de todos os PLEs grandes, exceto o Evolution. Tem aparecido pouco no ringue e quando aparece, perde. Nunca achei que ia acontecer, mas vai ser incrível ver ela na AEW e frequentando indies para conhecer e enfrentar talentos, algo que ela tem tratado como missão e que vai ter liberdade na AEW. Cara, eu não sei se a AEW é o melhor lugar para Bayley, não. Sabe por quê? A AEW, ela claramente está construindo uma divisão feminina com base em talentos que ela está minerando. A AEW ela não tem uma liga de desenvolvimento, né? A Ring of Honor não é a NXT, a Ring of Honor é uma outra companhia de luta livre que a AEW tem ali dentro do seu guarda-chuva. E ela coloca ali alguns talentos que são, na verdade, de lower card, que não tem espaço na AEW para poder lutar na Ring of Honor. Então, a AEW hoje ela tem uma construção de várias lutadoras que, na verdade, ela minerou. Ela trouxe do cenário independente dos Estados Unidos, ela trouxe do México, ela trouxe do Japão.
E aí esta divisão, ela está muito, muito coesa. Ela está tão coesa que uma lutadora como Mercedes Moné não consegue ter espaço. E isso é uma loucura, considerando que a Mercedes Moné é uma das melhores lutadoras no ringue no mundo hoje em dia. Mas ela não consegue. A AEW não deu o título mundial para ela. Uma sandice total e completa. Preferiu dar o campeonato da AEW para Chris Statlander e depois para Tecla. Né? Tirou o título da Toni Storm, deu para Chris Statlander e agora deu para Tecla. E a Mercedes Moné, que talvez seja a lutadora com o maior cartaz que eles têm, sumiu. Então, quando a gente considera tudo isso, a gente pensa assim: será mesmo que a Bayley seria bem utilizada na AEW? Porque a divisão feminina da AEW não tem os 5 títulos de simples que a divisão de masculina tem. Assim, cada vez que o Tony Khan ele consegue um lutador novo, e aí no masculino eles investem muito em trazer gente da WWE para a AEW, ele cria um campeonato novo. Ele criou o campeonato nacional para dar para o Ricochet. Isso aí é um fato da vida. Pegou o Tommaso Ciampa e deu um reinado para ele de, sei lá o quê, 7 dias? Como campeão da TNT. E agora sabe-se lá para onde Tommaso vai. Se duvidar, ele vai ficar lutando lá no Collision, no mid-card. Entendeu? Então, assim, quando a gente vê tudo isso, eu penso assim, cara, não tem espaço para Bayley na AEW, não. Não tem, não. Ela não tem o cartaz da Mercedes Moné. E a Mercedes Moné não está conseguindo tudo isso. Não está conseguindo. Fez lá a luta no All-In, uma lutaça contra a Toni Storm e depois sumiu. Entendeu? Então, assim, eu acho que para Bayley, se ela tiver pensando em desistir da companhia, eu estou começando a achar que é melhor que ela vire técnica. É melhor que ela vire técnica de repente da NXT, que ela vá para NXT treinar outros talentos e tudo mais. Porque, cara, na EW ela não vai ter esse espaço não. E ela é um excelente talento no ringue, isso é um fato. Mas hoje ela não tem espaço lá não. Não tem não. Não pela falta de talento dela e não pela qualidade dela como persona, mas porque a AEW está construindo um outro tipo de divisão feminina. Tá? É uma outra identidade, tentando assemelhar a divisão feminina à masculina em matéria de qualidade de ringue, diferenciação e tudo mais. Eles ainda não conseguiram igualar a WWE nesse sentido, mas podem estar a caminho e a Bayley pode acabar até atrapalhando a AEW nessa jornada. Agora nós vamos falar sobre a caixa. E aí, para terminar o nosso vídeo, o Rafael Garcia chega e me manda essa gracinha aqui, ó. Tô achando que vai sair da caixa o Triple H anunciar uma nova era de novo, hein? Cara, olha, eu vou te falar uma coisa. Essa história dessa caixa na que apareceu aí na WWE, cara, eu tenho pavor de caixas, sabe? Aparece uma caixa, não abra até o dia 28 de fevereiro. Por que, cara, que tu não vai abrir? Sabe lá o que tem naquele troço. Se fosse qualquer mundo real, você teria um esquadrão ali de seguranças para poder abrir aquele negócio e saber o que, que tem dentro, cara. Não faz o menor sentido. O mais bizarro é que aquilo ali tem o tamanho de uma pessoa. Né? E aí a gente fica se perguntando o que, que tem naquele negócio. Né? Pô, vai ter um lutador, vai ser o Sting que vai pular de lá, vai ser o narcisista Lex Luger que vai pular de lá, ele que em 93 ele apareceu numa caixa de vidro lá no Royal Rumble de 93. Cara, é muito louco, sabe? Que em 2026 a gente ainda esteja vendo storylines de caixas misteriosas que aparecem nos bastidores do show. Sinceramente, cara, eu não sei, cara. Eu acho intancável esse negócio e eu tenho até medo do que pode aparecer na WWE aí nessa storyline, tá? Porque, olha, é realmente preocupante a gente pensar que, cara, a gente pode estar diante de uma storyline tosca, sair o Gobbler e Gooker dali de dentro e dançar na nossa frente na Elimination Chamber, cara. Eu não consigo nem cogitar o que, que tem naquela caixa. Mas, enfim, é o que a WWE apresentou pra gente. Bom, galera, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Eu sei que a qualidade não foi a melhor,
mas novamente, a gente não está no nosso ambiente, a gente está utilizando uma câmera, estou passando a mão aqui para poder ver se clareia, porque ela está mexendo na iluminação dela. E não tô no meu escritório, não estou com a minha webcam. Foi um erro não ter trazido minha webcam, teria dado para trazer. Mas a partir dos próximos vídeos a gente vai estar fazendo as coisas lá de casa, dentro do meu escritório e tudo mais. Vou provar para vocês que o meu escritório não é chroma key, então assistam o próximo vídeo, eu vou provar para vocês que não é chroma key. E eu vou estar reagindo lá ao iceberg do tiozão que o Chimos botou lá no canal dele. E eu tenho certeza que vocês vão se divertir, tá bom? Não deixe de continuar acompanhando e maratonando todos os vídeos do nosso canal, tá? A gente agradece muito o apoio de todos vocês e eu peço que vocês continuem acompanhando a gente para que a gente continue crescendo. Para fazer isso, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês, eu conto com a sua audiência, a gente se vê do outro lado. Um grande abraço, até a próxima!